Olá pessoal, dicas de xadrez, Cláudio Marcolino falando para vocês. Hoje a gente vai tratar de um elemento um pouquinho diferente. A gente não vai estar falando de nada muito técnico de xadrez, nem de aberturas, nem de jogar abertura ou não jogar. Mas lembre-se de não estudar abertura antes da hora certa, tá bom? A gente não vai falar de estratégia, nem de meio jogo, nem de casa fraca, nem bispo bom, nem bispo mal, nem finais, nada disso. A gente vai falar de um tema um pouquinho diferente, que é elementos extra-técnicos, vamos dizer. Eu estava pensando em chamar essa palestra ou esse vídeo aí de elementos psicológicos, sei lá, alguma coisa desse tipo. Eu desde 2006, em 2006 eu criei uma palestrinha, aí, um PPT, falando de métodos de treinamento, e o subtítulo disso era Por que não melhoramos? E ao longo do tempo a gente foi incrementando isso daí, mas a essência dessa resposta, por que não melhoramos, é porque não estudamos com foco e método. Se você vai estudar para qualquer coisa na sua vida, você quer ser médico, você quer ser advogado, você quer ser carpinteiro, mecânico, você faz um curso que tem começo, meio e fim, e as matérias que você precisa estudar e aprender para exercer aquilo que você escolheu com alguma competência para que alguém te contrate, sei lá, você vira um profissional daquilo. No xadrez não é diferente. Se a gente pensar no xadrez como ciência, a gente precisa de método e foco e abordar o aprendizado do xadrez como algo, quando você estuda medicina, você estuda 500 disciplinas diferentes na sua faculdade de xadrez, é a mesma coisa. A gente vai estudar finais básicos, depois finais não tão básicos, e estratégia e tática e coisas desse tipo. Lembre-se que a abertura é depois, né? Já estou ficando chato com isso também. Então, o negócio é que depois de algumas coisas aprendidas, muitas vezes a gente não tem o resultado adequado, o resultado que a gente espera depois de ter estudado, depois de ter se dedicado. Por que isso acontece? Esse ano eu joguei pouco, mas estudei bastante. Acho que em abril ou maio eu fiz um intensivo com Emi e Diego de Berardino, passei uns dias em São Paulo estudando com ele. Foi muito incrível, assim, muitas coisas diferentes apareceram no meu estudo e tal. E depois disso fui jogar o Brasileiro Amador e os resultados foram ruins. Pior do que os resultados ruins, acho que foi o comportamento. Não sei exatamente explicar, mas é essa segunda pergunta, né? A primeira pergunta, que tem a ver lá com a minha primeira palestra, é por que não melhoramos? Essa pergunta recente, que tem a ver com esse meu desempenho aí em 2019, por que, tendo estudado, por que supostamente melhorei, por que os resultados não acompanham essa suposta melhora? Em dezembro, agora no finalzinho do ano, eu fiz um treinamento intensivo aqui com meus irmãos compadres Zé Jorge Carvalho e Moacir Bortoloso, dois jogadores bastante fortes. O meu desempenho também foi ruim, a gente andou jogando uns matches de treinamento, né? E conversando com várias pessoas aí no ambiente de xadrez e até fora dele, minha mentora, eu descobri que existem elementos psicológicos que atrapalham bastante nossa performance, né? E aí, por conta disso, eu tenho, acho que principalmente esse ano aí, acho que da virada do ano para cá, investigado algumas coisas nesse sentido.
Eu estou fazendo 2 cursos em vídeo, né, na internet. Esses quadrinhos que vocês estão vendo aí falam esses 2 de cima, né, que são 2 produtos do iChess.net. Eu vou explicar cada um deles. E os de baixo são 4 livrinhos que eu estou estudando como assuntos acessórios para um melhor desempenho no xadrez, tanto no estudo quanto no tabuleiro. Então vamos falar um pouquinho desses camaradas que eu coloquei aí. O primeiro, depois eu vou mostrar para vocês aqui, eu fiz um mapa mental. Vou explicar também o que é mapa mental e vou dar um exemplo de como o mapa mental pode ajudar a gente aí no xadrez. O primeiro camaradinha que está em cima, Grandmaster Thinking, com Davorin Kuliašević. Esse camarada é um grande mestre croata, um treinador croata, e esse produto dele aí, um conjunto de vídeos, um troço fabuloso, eu achei assim fabuloso. O que esse cara percebe? Ele tem alunos de 1.600, 1.700, eu acho, até 2.300. Ele hoje tem 2.590, alguma coisa assim, um grande mestre forte, né? E acho que mais do que grande mestre é um super treinador, sabe? Os vídeos dele são espetaculares. Então esse vídeo aí, ele aborda um tema bastante interessante, que alunos que estão com ele há muito tempo melhoraram bastante, alunos da classe aí de 2.200, 2.300, cometem os mesmos erros que cometiam quando tinha 1.700. No fundo, o cara sabe que aquele lance é ruim, mas o cara joga de novo. Então, eles chamam isso de padrões recorrentes dos erros. O cara erra igual, erra de novo. Mesmo os caras sabem que aquilo é ruim, mas joga. É impressionante, né? E é possível que isso aconteça com a gente também, né? Então, mais pra frente eu vou fazer para cada assunto desse aí, eu vou fazer um videozinho explicando o que cada cara desse aborda aí. Então esse cara aborda bem isso daí, erros recorrentes em níveis diferentes. Jogadores de 1.700 erram o que erravam quando tinham 1.200, o de 2.300 erra a mesma coisa que errava quando tinha 1.900. É porque o cara não sabe, o cara aprendeu aquilo, o cara sabe que essa peça não deve ser trocada, mas o cara troca. Errou de novo igual errava há 10 anos atrás. Então o cara pegou e compilou 130 exemplos de alunos dele que tem esse padrão, e ele acha que é possível que isso impeça qualquer um de melhorar, né? Errar de novo, né? Insistir no mesmo erro. O segundo material, também do iChess.net, é um conjunto de vídeos também do grande mestre Tiberiu Georgescu, da Romênia. Esse cara é um cara muito multiatividade, né? Ele é sócio de uma empresa de TI na Romênia, é grande mestre, e trabalha também com coisas de psicologia associada à performance, seja no trabalho dele, seja no xadrez. E esse cara, o produto dele chama Grandmaster Level Psychology, psicologia nível de grande mestre, né? E da mesma forma que o GM Kuliašević, esse cara aborda elementos psicológicos que fazem com que o cara erre. Diferente um pouco lá do Kuliašević, que trata muito de erros recorrentes, né? O cara repetir os mesmos erros independente do nível. O romeno Georgescu, esse cara trabalha com emoções, né? O material dele tenta trabalhar com isso. Emoções que podem alterar o teu desempenho no tabuleiro. E ele cita algumas: confiança ou falta de confiança, frustração, autoestima. Você perdeu uma partida, aí você fica mal o resto do torneio. Isso acontece independente de se o cara
capivara como a gente ou se o cara é 2.700, né? Aliás, o primeiro exemplo do material dele é uma partida Ivanchuk e Caruana, que o Ivanchuk fica tão atordoado com o que acontece que sai dando todas as peças. Dá a dama, depois dá uma torre, assim, entregando as peças. Né? Tipicamente o cara aborrecido aí com o resultado do negócio. Então o cara cita essas coisas: confiança, frustração, autoestima, saturação. Às vezes fica cansado de jogar o torneio e o desempenho cai. E vergonha, né? Às vezes você perde de um jeito tão feio que aí você fica com vergonha, né? Medo, né? Você tem medo de não performar bem, de decepcionar sua esposa, sua namorada, seu namorado, sei lá, seus pais, seu treinador, sei lá, são medos, independente do nível, isso acontece, né? Questão às vezes de premiação, pô, estava jogando aqui uma partida que valia X mil dólares, por exemplo, né? Então são coisas abordadas nesse conjunto de vídeos aí do Georgescu. Então ele aborda autoidentificação, né, autoconhecimento, né, identificar esses erros, o que fazer com eles e explorar esses mesmos erros nos seus adversários. Quando você sabe que o adversário tem uma debilidade extra-tabuleiro. Né? Bem, a gente indo ali para baixo, a gente vai tratar aí agora dos livros. O primeiro deles foi uma surpresa para mim muito interessante. Esse livro acho que não tem em papel, só tem no Kindle, tem na Amazon, que é o Train Yourself in Blindfold Chess. Se treine em xadrez às cegas. Esse cara chama Surav Sahai. Parece indiano o nome, mas é um cara que mora nos Estados Unidos, por acaso também habita na área de TI, aí também é um cara de tecnologia da informação. E esse cara diz que o jogo dele, ele acha que é da força de 2.100, do rate americano, 2.200, alguma coisa assim. Não é mestre, não é nada disso, mas é um cara que sabe jogar um pouquinho. E ele sugere que o jogo dele tenha melhorado bastante depois que ele passou a fazer exercícios às cegas. Ele associa bastante a questão de memória, que tem a ver aí com as questões às cegas. Quando eu fizer um vídeo sobre cegas, eu vou mostrar para vocês como funciona o material desse cara, né? Ele te dá uma posição e pede para você guardar a posição, começa a fazer alguns lances a partir daquilo. Assim, muito interessante, muito interessante. E ele acha que o jogo dele melhorou bastante por causa dessa associação de memória com padrões, né? E a gente muitas vezes faz, por exemplo, exercícios de tática para adquirir padrões, e quando chega uma hora, acontece aquilo na partida, você não precisa nem calcular, não precisa ter nenhuma intuição magistral, nem nada disso, que você já viu aquilo. Então, isso é uma identificação de padrão. Então ele acha que a questão de você treinar às cegas ajuda bastante essa questão de memorização de padrões. Não é decorar não, tá, gente? Ele também fala que quando você melhora nessa questão de xadrez às cegas, você estaria melhorando bastante na sua imaginação. E a gente sabe que imaginação tem muito a ver com pensamentos esquemáticos no xadrez, né? Não necessariamente lance, ficar calculando lance, eu jogo isso, o cara joga aquilo, não é isso. Mas você imaginar onde que essa peça pode estar, que vai ser, qual o melhor lugar para essa peça, por exemplo, como que eu tenho que arrumar minhas peças para a casa ideal de cada uma delas, né? Então isso é bem tratado aí nesse livrinho de xadrez às cegas.
O outro livro não tem nada a ver, aliás, os outros três, né? Não tem nada a ver com xadrez diretamente, mas indiretamente tem bastante. Esse Deep Work saiu aqui em português, achei, com trabalho focado ou foco no trabalho. E o Rafael, o GM Rafael Leitão, cita esse livro num vídeo que ele fez sobre treinamento, metodologia de treinamento. O subtítulo desse livro é algo que fala regras, está escrito ali, deixa eu ver se aconteceu. Regras de trabalho e foco num mundo capaz de te distrair, né? Então o que o cara fala é que hoje a gente vive num ambiente que é muito fácil você perder o foco e por conta de redes sociais, telefone, zap. Então é muito difícil hoje você focar, né? Então a gente meio que se acostuma a ser interrompido, né? E isso vira uma coisa normal, no trabalho, no seu estudo, em casa, qualquer coisa vira. E o cara fala que isso aí é um dos maiores atrapalhadores da sua caminhada para um estudo mais eficiente. Eu fiz um artigo para um blog de xadrez na Índia, foi publicado lá, fala bastante disso. Eu peguei coisas desse livro aí, do Deep Work, e adaptei para o xadrez. Quem quiser esse artigo também, tem no blog lá da Índia, tinha pelo menos, não sei se tem, mas de qualquer forma, quem quiser me manda um e-mail aí de novo aí para marcolino@dicasdexadrez.com.br, marcolino@dicasdexadrez.com.br, que eu mando cópia do artigo para vocês, tá? O artigo está em inglês, se alguém quiser em português, a gente passa para português aí, mas manda um e-mail aí dizendo o que você quer. Então esse cara trata de como que você pode melhorar o teu processo de estudo, de aprendizado, de trabalho, que é focando nas coisas, né? Se você vai fazer uma coisa muito importante, um estudo muito importante, um trabalho, dependente de xadrez, não tem zap, sabe? Não tem Facebook, não tem Flamengo, não tem novela, não tem... Nessa hora é assim, deep work, como o cara fala, né? Trabalho profundo, muito foco, que assim você tende a aprender mais. O outro livro que eu estou trabalhando e adaptando coisas desse livro para o xadrez é um livro que chama Memória Incrível, ou Você Pode Ter uma Memória Incrível. Esse livro foi escrito por um cara chamado Dominic O'Brien, que foi 8 vezes campeão mundial de memorização. Então esse cara dá assim, algumas dicas, algumas técnicas para que o teu estudo seja mais eficiente. De novo, gente, não estou sugerindo que ninguém decore nada, não. Sabem que eu sou muito contra isso, até minha bronca aí com o estudo de abertura tem a ver com isso. Vai decorar a abertura sem saber, aquela frase que eu falo toda hora aí da música do Beto Guedes, que é com que a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. A gente vai aprender, mas se a gente tiver uma memória melhor, a gente vai ser mais eficiente no processo de aprendizado, né? Junto lá com o treinamento às cegas, né, a gente falou que a memória está associada a armazenamento de padrões, né? Então, se a gente melhorar a nossa memória, a gente vai estar melhorando nossa capacidade de guardar padrões. Se a gente guardar padrões, a gente vai ser mais eficiente no estudo e no tabuleiro, né? Então, não que a gente tenha que decorar, mas assim, existem coisas que a gente precisa saber, né, de um jeito ou de outro, ou decorando, ou sabendo, ou remontando, mas assim, existem posições essenciais, né, que a gente tem que saber. Né? Você sabe que rei peão contra rei, se o rei ocupa a casa de promoção e o peão é um peão de torre, peão de A ou H, está empatado. Eu decorei isso,
sei lá, não sei se eu decorei, eu sei isso, sei explicar porquê e sei que no tabuleiro é assim que acontece. Às vezes um bispo e peão, quando é o peão de torre, também o bispo que a gente chama da casa errada, né, da cor da diagonal errada, também empata. Então, não sei se isso é uma espécie de decoreba, mas eu sei isso e todo mundo sabe, né? Todo mundo que joga mais ou menos sabe. Então, isso você guardar essas coisas pode ser um elemento bom aí para os padrões se fixarem mais, né? Então, esse cara ensina algumas técnicas de memorização, alguns elementos que funcionam como, vamos dizer assim, doping de memória, como que você pode usar essas coisas para melhorar a sua capacidade de memorização de coisas. E o último livrinho aí, o último assunto que a gente tem para falar hoje é um livrinho sobre mapas mentais. Esse nome, mapa mental, assim, parece uma coisa meio esotérica, ou meio psiquiátrica, ou no mínimo psicológica, mas não é bem isso não. O cara que criou isso, o cara que escreveu esse livrinho aí, chamado Tony Buzan, a tese do cara é que a gente guarda de um jeito muito mais eficiente imagens do que palavras. Então, grosseiramente falando, um mapa mental, eu vou mostrar um para vocês que eu fiz exatamente sobre esse bate-papo aqui, esse vídeo que eu estou fazendo. Então, eu fiz um mapa mental desses assuntos aí que eu tratei. Você pode usar mapa mental para qualquer coisa. Pode usar mapa mental para um estudo, para um concurso, para a faculdade, para o colégio, sei lá, para o seu trabalho, um projeto que você tem que fazer no trabalho. Então é um jeito, digamos, hierárquico, visual, de preferência colorido, para que as coisas sejam mais ou menos niveladas por cores. E o cara acha que você fotografar esse mapa mental pode te economizar, digamos, páginas lidas. Então é um jeito bastante eficiente de fazer resumos, por exemplo. E eu tenho estudado aplicações de mapas mentais para o xadrez. Então você pode estudar, por exemplo, o que eu fiz? Eu fiz um mapa mental sobre, para quem conhece o livro Os 100 Finais, que você deve saber, do de la Vida, espanhol, 100 Endgames, You Must Know, acho que é isso. Tem espanhol também, mas é isso, né? Os 100 finais que você tem que saber. Além desses 100 finais que você tem que saber, no começo, o De La Villa fala de alguns que são mais essenciais do que outros. Talvez uns 15 ou 20 finais. Então eu fiz um mapa mental desses 15 ou 20 finais também, sabe? Então, você pode fazer um mapa mental do teu estudo de meio jogo. Aí separa, aqui eu vou estudar peões, aqui eu vou estudar peças pequenas, cavalo contra bispo, cada elemento desse aí seria uma subdivisão do teu mapa mental. Tá? Então deixa eu mostrar para vocês aqui um mapa mental que eu fiz desse material de hoje. Não sei se vai dar para ver bem aqui. Deixa eu tentar outra câmera aqui, que a qualidade é pior, mas ela tem uma... Como está na tela inteira... Vamos ver aqui. Então, cada elemento desse aí que eu tratei um por um aqui como item da minha palestra, né? Os vídeos lá do Georgescu e do Kuliasevich, depois o Deep Work, o de memória, né? O de xadrez às cegas, cada coisa dessa aqui foi um elemento do meu mapa mental. Então, segundo o cara lá, o Tony Buzan, eu não preciso ver a palestra, assistir a palestra de novo ou ler um livro que trata disso. Imagina se eu fosse escrever o que eu falei aqui na palestra, eu ia gastar algumas páginas.
Acho que olhando para esse gráfico aqui, olhando para esse desenho, é provável que eu consiga saber tudo o que foi dito aqui na palestra com apenas essa fotografia, vamos dizer assim. Tá? Vamos voltar lá para a nossa outra... Aqui é o mapa mental. Então são elementos, como eu falei, extra técnica de xadrez, né? Não tem nada a ver com estudo conceitual ou de partidas ou de livro de meio jogo, nada disso. Tá? Então, é isso aí que a gente tinha para falar. Quem quiser, como eu já falei, quem quiser uma cópia aí desse mapa mental, disso daí, pode servir para que você faça mapas mentais da abertura que você quer jogar, ou meio jogo que você está estudando, ou os finais que você tem que jogar. Coisas desse tipo. Quem sabe a sua rota, o seu caminho para virar mestre FIDE, MI ou GM, quem sabe. Beleza, gente? De novo, quem quiser aí o material, ou quem quiser sugerir alguma coisa, criticar, critiquem sempre. Legal? marcolino@dicasdexadrez.com.br. Legal? Tchau, boa semana para vocês. Abraços.